Você já passou por aquela situação em que alguém solta uma indireta, uma piada ácida ou uma provocação disfarçada de comentário? No vídeo de hoje, vou te mostrar como desarmar essas ofensas sutis usando inteligência e, de quebra, um pouco de bom humor, inspirado nos princípios da filosofia estoica. Nada de cair em armadilhas emocionais ou de deixar que comentários mal intencionados te abalem. Vamos falar sobre como manter a calma, a classe e, ao mesmo tempo, sair por cima dessas situações. E o melhor, de uma forma que não te deixe remoendo o que devia ter dito depois. Nesse vídeo, vamos explorar estratégias para você manter o controle em momentos de tensão e usar as palavras certas, de maneira sábia, para transformar ataques disfarçados em oportunidades de mostrar sua força e maturidade. Com exemplos práticos e dicas aplicáveis, você vai entender como o estoicismo pode ser uma arma poderosa para proteger a sua paz e ainda dar respostas que surpreendem, sem perder o bom humor. Se você quer aprender a lidar melhor com críticas, a não se deixar levar por provocações e a não perder a cabeça quando alguém tenta te atingir de forma sutil, esse vídeo é para você. Assistindo até o final, você vai ter mais clareza e confiança para enfrentar qualquer situação com equilíbrio e sair fortalecido. Antes de começar, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo e, caso tenha interesse, no final do vídeo, acesse nosso conteúdo exclusivo que está no comentário fixado. Sem mais delongas, vamos começar. As ofensas sutis são aquelas que muitas vezes não parecem uma agressão direta, mas têm o poder de nos desestabilizar. Elas podem vir na forma de uma indireta, uma piada com um toque de sarcasmo, ou até uma crítica disfarçada de conselho. São aquelas frases que, à primeira vista, parecem inocentes, mas deixam um desconforto ou dúvida no ar. Quem nunca ouviu algo como: "Nossa, você é tão corajoso de usar essa roupa"? Por trás de uma suposta gentileza, há uma crítica embutida, e é esse tipo de ataque que chamamos de ofensa sutil. O problema dessas ofensas é que elas podem nos pegar desprevenidos. Diferente de um confronto direto, as sutilezas fazem com que a gente questione se realmente foi uma ofensa ou se estamos exagerando. Isso gera um impacto emocional que pode ser difícil de lidar. Quando não temos certeza do ataque, tendemos a internalizar o incômodo, o que afeta nosso humor e até nossa autoestima. Ficamos com aquela sensação incômoda, repassando a situação na cabeça várias vezes, sem saber ao certo como reagir ou o que pensar. Essas ofensas sutis podem desencadear reações impulsivas, especialmente quando sentimos que fomos desrespeitados, mas não temos certeza. Em muitos casos, nossa reação pode ser desproporcional ao que foi dito, já que o acúmulo de pequenas provocações pode acabar estourando em um momento de raiva. O pior é que depois ficamos com aquele sentimento de arrependimento, pensando que deveríamos ter lidado com a situação de outra forma, mais calma e estratégica. Uma situação que ilustra bem isso é a de uma pessoa em uma reunião de trabalho. Durante a reunião, ela apresenta uma ideia e, em vez de receber um feedback construtivo, um colega solta algo como: "Ah, isso é interessante, mas quem sabe em outra situação daria certo." À primeira vista, parece uma observação qualquer, mas o tom e a forma como foi dito insinuam que a ideia foi boba ou fora de contexto. Sentindo-se humilhada, a pessoa responde de maneira defensiva, tentando justificar sua ideia, mas acaba perdendo o controle emocional, o que só dá mais margem para o colega continuar com as provocações. Nesse caso, o problema não foi apenas a ofensa sutil em si, mas a forma como ela foi interpretada e reagida. Ao invés de desarmar a situação com calma, a pessoa acabou caindo na armadilha e demonstrando fragilidade, o que fortaleceu o agressor.
Isso é um exemplo de como as ofensas sutis podem ter um impacto muito maior do que aparentam, se não soubermos lidar com elas de maneira estratégica. Para evitar esse tipo de situação, é essencial reconhecer quando estamos diante de uma ofensa sutil. Saber identificar o que está por trás de certas palavras e controlar nossas emoções é a chave para não dar ao agressor o poder sobre nosso estado emocional. O que vamos ver a seguir são técnicas estoicas que podem nos ajudar a enfrentar essas provocações de maneira inteligente e bem-humorada, sem perder a nossa paz interior. Técnica número 1. Responda com uma piada leve. O humor tem um poder incrível de mudar o tom de uma situação, tirando o foco da tensão e transformando o momento em algo mais leve. Quando alguém nos provoca, a expectativa geralmente é de que a gente reaja com irritação ou defensiva, mas quando respondemos com uma brincadeira inteligente, quebramos esse ciclo e surpreendemos a outra pessoa, deixando-a sem saber como continuar o ataque. A chave aqui é manter o tom leve e evitar qualquer traço de sarcasmo ou ironia, que pode ser interpretado como agressividade disfarçada. O objetivo não é provocar de volta, mas sim criar um ambiente em que a provocação perca a força. Por exemplo, se alguém faz um comentário sobre você estar sempre atrasado, em vez de se justificar ou contra-atacar, você pode responder com algo como: "É que eu gosto de fazer uma entrada triunfal." Esse tipo de resposta mostra que você não se deixou afetar e ainda traz um sorriso para a situação. Usar o humor dessa forma também demonstra autocontrole e segurança. Quem provoca muitas vezes busca uma reação negativa, e quando você não dá esse gostinho, o provocador acaba ficando sem terreno para continuar. Ao invés de cair na armadilha, você assume o controle da situação. Isso pode até transformar o momento em algo positivo, criando uma conexão mais leve entre você e a outra pessoa, ou, no mínimo, encerrando a conversa de forma elegante. Outro benefício de responder com uma piada leve é que você preserva a sua imagem. Ninguém gosta de ser visto como alguém que se irrita facilmente ou que sempre entra em conflitos desnecessários. Ao mostrar que você consegue lidar com provocações de maneira tranquila e bem-humorada, você constrói uma reputação de alguém equilibrado e difícil de abalar. Isso pode até fazer com que, no futuro, as pessoas pensem duas vezes antes de tentar te provocar, porque sabem que não vão conseguir te tirar do sério. Claro, é importante também ter bom senso. Nem todas as situações pedem uma piada, e às vezes o silêncio pode ser a melhor resposta. Mas em muitos casos, uma resposta bem-humorada pode ser a saída perfeita para evitar discussões e ainda sair por cima. O segredo está em sentir o momento e usar o humor como uma ferramenta de desarmamento e não como uma forma de confrontar. Então, da próxima vez que você sentir que alguém está te provocando, experimente responder com leveza. Uma boa piada pode não só mudar o rumo da conversa, mas também mostrar que você é capaz de lidar com as adversidades com inteligência e graça. Afinal, como dizia Sêneca, a melhor vingança é não ser como o seu inimigo. E usar o humor é uma das formas mais eficazes de não se deixar ser afetado. Técnica número 2. Use o sarcasmo com suavidade. O sarcasmo, quando bem dosado, pode mostrar que você está no controle da situação e que a tentativa de te atingir não teve o efeito esperado. O segredo aqui é manter o tom leve, sem transformar o sarcasmo em algo agressivo ou amargo. Dessa forma, você consegue desarmar o provocador sem criar um conflito maior. Quando alguém te provoca, ele espera te ver abalado ou irritado. Mas ao responder com uma pitada de sarcasmo suave, você passa a mensagem de que a provocação não te afetou em nada. Um exemplo clássico seria alguém dizer: "Você deve estar cheio de tempo livre para ter feito isso, né?" E você responde algo como: "Sim, minha agenda é tão tranquila que mal tenho o que fazer." Nesse tipo de resposta,
você não está sendo agressivo, mas está mostrando que não se deixou intimidar pela crítica disfarçada. O interessante do sarcasmo é que ele pode inverter o jogo. Quando bem colocado, ele faz o provocador pensar duas vezes antes de continuar, pois percebe que você não vai cair em provocações diretas. O humor contido no sarcasmo suave tira o peso do ataque e faz com que a pessoa perca o poder sobre você. É como se você estivesse jogando o jogo da provocação, mas nas suas próprias regras. No entanto, é preciso ter cuidado para não exagerar no tom. O sarcasmo excessivo ou mal colocado pode ser mal interpretado e acabar soando como uma agressão. Por isso, é importante que sua resposta tenha um toque de leveza, sem parecer que você está atacando de volta. O objetivo não é transformar a situação em uma troca de ofensas, mas sim mostrar que você está acima disso e que não precisa levar a provocação a sério. Outro ponto positivo de usar o sarcasmo suave é que ele mantém sua dignidade intacta. Você não está explodindo ou se justificando, o que muitas vezes pode te deixar vulnerável. Pelo contrário, você está mostrando que tem controle sobre suas emoções e que consegue lidar com situações difíceis de forma inteligente e bem-humorada. Isso eleva sua postura diante dos outros e te faz ser visto como alguém que não se abala facilmente. Usar sarcasmo com suavidade pode ser uma ferramenta poderosa para responder a provocações sem se envolver em conflitos desnecessários. Quando bem aplicado, ele desarma o provocador, preserva sua calma e ainda te faz sair da situação com classe. 3. Desvie a provocação com uma brincadeira pessoal. Desviar uma provocação com uma brincadeira sobre si mesmo pode ser uma das formas mais eficazes de desarmar o provocador e, o melhor de tudo, de uma forma leve e confiante. Quando você faz uma piada sobre si mesmo, mostra que está confortável com quem você é e que não se abala facilmente. Isso deixa o provocador sem saída, já que ele perde o terreno para continuar o ataque. Afinal, se você mesmo consegue rir de si, que poder o outro teria de te atingir? O interessante dessa técnica é que ela quebra as expectativas. A maioria das pessoas, ao serem provocadas, tende a se defender ou contra-atacar. Mas quando você faz uma brincadeira pessoal, você retira a munição do provocador, porque não há como ofender alguém que já está confortável com suas próprias falhas. Por exemplo, se alguém te provoca dizendo: "Nossa, você sempre esquece as coisas, hein?" E você responde com um sorriso: "É verdade, se não fosse minha cabeça estar grudada, eu perderia ela também." Você transforma a situação em algo leve e, mais importante, deixa claro que a provocação não te afetou. Fazer uma piada pessoal também demonstra autoconfiança. Quando você se permite rir de si mesmo, isso mostra que você não depende da aprovação dos outros e que não leva tudo tão a sério. Essa leveza de espírito muitas vezes desarma o provocador e até os espectadores ao redor, mudando completamente o tom da interação. Ao invés de um embate ou tensão, você cria um ambiente mais descontraído, onde fica claro que você está acima das tentativas de te desestabilizar. Outra vantagem de usar essa técnica é que ela pode até gerar simpatia nas outras pessoas. Ao mostrar que você é alguém que leva as coisas de forma mais leve e que não se abala com pequenas provocações, você cria uma imagem de pessoa acessível, tranquila e, acima de tudo, segura de si. Isso pode, inclusive, mudar a percepção de quem está te provocando, que pode passar a te ver com mais respeito justamente porque você não caiu no jogo da provocação. No entanto, é importante que a brincadeira pessoal não seja exagerada a ponto de parecer que você está diminuindo a si mesmo. O objetivo não é se colocar para baixo, mas sim mostrar que você tem autoconhecimento e que não precisa se defender com unhas e dentes de tudo que é dito. A brincadeira deve ser sutil e demonstrar que você está no controle, sem precisar de validação externa para se sentir bem consigo mesmo. No fim das contas,
Brincar consigo mesmo é uma maneira poderosa de transformar uma situação potencialmente desconfortável em algo positivo. Além de desarmar o provocador, você preserva sua calma, reforça sua autoconfiança e ainda consegue criar um ambiente mais leve ao seu redor. Como diz um velho ditado, quem ri de si mesmo nunca fica sem motivo para sorrir. E isso, em momentos de provocação, é uma habilidade valiosa. 4. Transforme a provocação em um elogio inesperado. Essa é uma das formas mais elegantes de lidar com ataques verbais. Quando alguém tenta te provocar, ele espera uma reação defensiva ou até um contra-ataque. Mas, quando você responde com um elogio sutil, você mostra que está acima do conflito e que não vai se deixar levar por pequenas provocações. Isso, além de desarmar completamente a outra pessoa, ainda demonstra uma enorme confiança e maturidade. A ideia aqui é simples. Em vez de devolver o ataque ou ficar na defensiva, você reconhece algo positivo no provocador. Isso cria um choque de expectativas, porque ninguém está esperando um elogio em resposta a uma provocação. Se alguém diz algo como, "Você realmente acha que fez isso bem?" Em vez de se justificar, você pode responder, "Bom, eu admiro o quanto você presta atenção aos detalhes." Com essa resposta, você muda completamente o tom da conversa e mostra que não se afeta pelo ataque. O poder dessa abordagem está na quebra de padrões. Provocadores geralmente alimentam-se de reações negativas. Eles esperam que você se sinta mal ou que entre em um jogo de confronto. Mas, ao oferecer um elogio, você tira o combustível da provocação. Isso pode até gerar uma reflexão no próprio provocador, que pode perceber que suas palavras não têm o efeito desejado e acabar se sentindo desconfortável em continuar com o ataque. Além disso, ao responder com um elogio, você cria uma atmosfera mais leve. Isso também reflete sua autoconfiança e segurança. Uma pessoa que responde a uma provocação dessa forma está mostrando que não precisa provar nada para ninguém. E isso, no fundo, é o que desarma qualquer provocação. O fato de você não se deixar atingir, mostrando que está tranquilo com quem você é. Esse tipo de resposta gera respeito e muitas vezes encerra o ciclo de provocações. Outra vantagem de usar um elogio inesperado é que ele pode mudar completamente o curso da interação. Ao transformar o momento em algo positivo, você pode até ganhar a simpatia de quem te provocou. Às vezes, as pessoas provocam por insegurança ou para testar os outros. Quando você responde com gentileza e inteligência, pode acabar criando uma ponte em vez de um muro. O provocador pode se ver desarmado e até começar a agir de maneira mais amigável. Responder a uma provocação com um elogio sutil é uma técnica poderosa que vai além de apenas desarmar o ataque. Ela demonstra grandeza de espírito, confiança e a habilidade de transformar situações negativas em oportunidades para crescer. E como dizia o filósofo estoico Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas sim a visão que temos delas. Ao transformar a provocação em elogio, você escolhe ver o lado positivo, e essa escolha faz toda a diferença. 5. Responda com uma pergunta inteligente. Quando alguém te ataca com uma crítica ou comentário malicioso, ele espera que você reaja de forma emocional ou defensiva. Mas ao responder com uma pergunta bem colocada, você muda completamente o rumo da conversa, tirando o foco do ataque e colocando a responsabilidade de volta nas mãos do provocador. O melhor de tudo é que, muitas vezes, essa pergunta pode ser feita de forma leve e bem-humorada, o que desarma ainda mais a pessoa. O truque está em fazer uma pergunta que confunda ou faça a outra pessoa parar para pensar. Isso pode ser algo simples, como "O que te faz pensar assim?" ou "Por que isso é tão importante para você?" Ao fazer uma pergunta como essa, você não está entrando no jogo da provocação, mas sim desafiando o provocador a justificar o que disse. Muitas vezes, a pessoa não tem uma resposta clara,
e acaba ficando desconcertada, o que já tira boa parte da força do ataque. Outro exemplo interessante é responder com uma pergunta que insinue bom humor, sem ser agressivo. Se alguém faz um comentário provocativo sobre você, como "Você realmente vai sair com essa roupa?", você pode responder com algo como "Você acha que deveria usar algo mais ousado?". Esse tipo de pergunta joga o comentário de volta para a pessoa de forma leve. E o melhor, sem criar um clima pesado. O provocador que esperava te atingir agora precisa lidar com sua resposta inesperada e bem-humorada. O humor, aliado à inteligência da pergunta, é o que torna essa técnica tão eficaz. Ela não apenas desarma o provocador, mas também mantém o ambiente leve. Quando você faz uma pergunta ao invés de atacar de volta ou se defender, mostra que está tranquilo e no controle da situação. E o mais importante, você não se deixa abalar pela provocação. Isso gera respeito, porque demonstra que você não se deixa levar por emoções impulsivas. Outra vantagem de responder com uma pergunta é que isso te dá tempo. Muitas vezes, em situações de provocação, podemos nos sentir pressionados a responder rapidamente, o que pode nos levar a dizer algo que não queremos. Fazer uma pergunta não só devolve a pressão para a outra pessoa, como também te dá alguns segundos para respirar, pensar e manter a calma. Esse tempo é precioso para que você mantenha o controle e não caia nas armadilhas da provocação. Essa técnica demonstra maturidade emocional. Ao invés de reagir de maneira impulsiva, você escolhe uma abordagem estratégica que não só desarma a outra pessoa, mas também preserva sua paz de espírito. E como ensinava o estoicismo, o verdadeiro poder está em controlar como reagimos às situações e não nas próprias situações em si. Fazer uma pergunta inteligente é uma das maneiras mais eficazes de demonstrar esse controle. 6. Fique tranquilo e ria de si mesmo. Essa é uma das melhores maneiras de lidar com qualquer situação desconfortável, especialmente quando alguém tenta te provocar. Quando você mostra que é capaz de reconhecer e até brincar com suas próprias falhas ou limitações, você tira o poder de quem quer te desestabilizar. Afinal, se você mesmo não leva seus erros tão a sério, por que os outros deveriam? Esse tipo de atitude demonstra uma confiança tão sólida que acaba desarmando qualquer ataque. Rir de si mesmo não significa diminuir o próprio valor, muito pelo contrário. Isso mostra que você tem maturidade emocional e autoconhecimento. Você sabe que, como qualquer ser humano, tem suas falhas e que isso é completamente normal. Ao invés de esconder ou se sentir constrangido, você abraça suas imperfeições com leveza. E essa leveza é o que te dá força, porque quando não há vergonha, não há motivo para se sentir atacado. Imagine alguém tentando te provocar com um comentário sobre algo que você já sabe. Se você, por exemplo, costuma ser desorganizado e alguém diz, "Nossa, você é sempre tão bagunçado", uma resposta tranquila e divertida como, "Sim, minha desordem é quase uma arte", muda completamente a situação. Ao reconhecer e brincar com a provocação, você mostra que não se importa e, ao mesmo tempo, cria um clima de descontração. O provocador, que esperava uma reação defensiva, fica sem ter como continuar o ataque. O mais interessante dessa abordagem é que ela quebra completamente o ciclo de provocação. Quando alguém vê que suas tentativas de te atingir não funcionam, é provável que a pessoa desista de continuar. E mais do que isso, você ganha o respeito dos outros. Pessoas que conseguem rir de si mesmas são vistas como seguras e difíceis de abalar. E isso cria um escudo natural contra futuras provocações. Além disso, rir de si mesmo faz bem para a saúde mental. Ao se permitir ser mais leve com seus erros, você reduz a pressão interna e as cobranças. Em vez de ficar se martirizando por pequenas falhas, você adota uma postura mais positiva e relaxada diante da vida. Isso não só te protege de provocações externas, como também melhora sua relação consigo mesmo. Afinal, ninguém é perfeito, e saber lidar com isso de forma tranquila
é um sinal de inteligência emocional. Por isso, da próxima vez que alguém tentar te desestabilizar, apontando uma falha ou limitação, lembre-se, sorria, ria de si mesmo e siga em frente. Quando você faz isso, não só desarma o provocador, como também mostra que nada pode te derrubar. Como disse Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. E reagir com humor e tranquilidade é uma das melhores formas de manter sua paz interior. 7. Seja irônico de forma educada. Quando alguém tenta te atingir com uma crítica maldosa ou comentário malicioso, responder com ironia respeitosa pode surpreender e desarmar a pessoa. O segredo aqui é manter o tom leve e educado, sem transformar a ironia em agressão. Com isso, você mostra que não se deixa abalar e ainda sai por cima da situação, com elegância e humor. A ironia educada tem um poder especial porque joga com as expectativas do provocador. Quando alguém te provoca, ele geralmente espera que você reaja de forma emocional. Mas ao responder com uma frase irônica, você inverte o jogo. Por exemplo, se alguém diz, "Nossa, parece que você realmente não entende nada disso." Uma resposta como, "Sim, sou praticamente um especialista em não entender." Neutraliza o ataque de forma leve, sem criar um clima pesado. Essa abordagem não só desarma o provocador, mas também preserva sua imagem. Ao responder com ironia educada, você mantém o controle da situação e não desce ao nível de quem está tentando te ofender. Isso passa uma mensagem clara. Você não precisa de ataques ou respostas agressivas para se defender. A própria inteligência da sua resposta já é suficiente para mostrar que você está acima da provocação. É importante lembrar que a ironia educada não deve ser confundida com sarcasmo agressivo. A diferença está no tom e na intenção. Enquanto o sarcasmo pode ser mais afiado e às vezes ofensivo, a ironia educada é sutil e mantém o respeito. O objetivo não é humilhar a outra pessoa, mas sim mostrar que a provocação não teve o impacto esperado. Isso cria uma atmosfera mais leve e até divertida, sem gerar novos conflitos. Outro benefício dessa técnica é que ela também protege sua paz interior. Ao optar por uma resposta irônica, mas educada, você evita entrar em discussões desgastantes. Não há necessidade de elevar o tom ou de entrar em um embate direto. A ironia faz com que o provocador perceba que seu ataque foi ineficaz e você consegue seguir em frente sem se envolver em um drama desnecessário. Usar a ironia educada é uma demonstração de maturidade e autocontrole. Ao lidar com provocações dessa forma, você mostra que tem total controle sobre suas emoções e que nada pode te desestabilizar facilmente. E como dizia Marco Aurélio, a melhor maneira de se vingar de alguém é não se igualar a ele. A ironia educada te permite fazer exatamente isso, manter sua dignidade e ainda sair por cima com classe e inteligência. 8. Ignore a provocação, mas acrescente uma resposta engraçada. Quando você finge que não entendeu a provocação, mostra que aquilo não tem peso suficiente para te afetar. E ao acrescentar humor na resposta, você muda completamente o tom da interação, saindo da armadilha do conflito e transformando o momento em algo leve. Essa técnica é perfeita para quem quer manter o controle da situação sem perder a elegância. A ideia aqui é simples. Em vez de reagir de forma defensiva ou se justificar, você simplesmente age como se não tivesse entendido o que foi dito e, de quebra, faz uma piada leve. Por exemplo, se alguém faz uma provocação como "Uau, que ideia brilhante!", com um tom sarcástico, você pode responder com algo do tipo "Obrigado, nem eu sabia que era tão genial assim." Com essa resposta, você tira toda a força do ataque e ainda demonstra que está completamente no controle. O humor, nesse caso, tem um papel importante, porque ele quebra o ciclo da provocação. A pessoa que te atacou não esperava uma reação descontraída e muitas vezes fica sem saber como continuar.
O provocador espera te ver incomodado, mas quando você responde com humor, ele perde o terreno. Além disso, você faz com que os outros ao redor também percebam que a tentativa de te atingir foi em vão, reforçando sua postura tranquila e bem-humorada. Ao ignorar a provocação de forma inteligente, você também evita alimentar conflitos. Muitas vezes, entrar em discussões ou confrontos diretos só gera mais tensão e desgaste. Mas ao fingir que não entendeu o ataque e acrescentar uma piada, você praticamente encerra a conversa de forma leve e positiva. Isso é uma demonstração clara de que você não está disposto a perder tempo com provocações pequenas, o que passa uma imagem de confiança e equilíbrio. Outra vantagem dessa técnica é que ela preserva seu bem-estar emocional. Não reagir impulsivamente à provocação é uma forma de proteger sua paz. Ao responder com humor, você mantém sua calma e não permite que o comportamento dos outros te afete. Isso não só evita estresse desnecessário, como também aumenta sua habilidade de lidar com situações difíceis de maneira leve. Fingir que não entendeu uma provocação e adicionar uma resposta engraçada é uma forma de mostrar que você está em outra frequência, muito acima de conflitos e picuinhas. E como os filósofos estoicos sempre ensinaram, o verdadeiro poder está em controlar como você reage às situações, não em controlar as situações em si. Quando você usa o humor e a leveza, você mostra que nada tem o poder de abalar sua tranquilidade. Número 9. Responda com inteligência, não com emoção. Essa é uma das melhores formas de lidar com provocações. Quando alguém tenta te atingir, o natural é sentir aquela vontade de responder no calor do momento. Mas é aí que mora o perigo. As reações impulsivas, guiadas pelas emoções, geralmente nos levam a dizer coisas das quais podemos nos arrepender depois. Já uma resposta bem pensada, especialmente se tiver um toque de humor, mostra que você está no controle da situação e não o provocador. A grande vantagem de responder com inteligência é que você mantém a calma, o que te dá o poder de pensar antes de falar. Ao invés de devolver o ataque ou reagir de forma agressiva, você usa a razão para desmontar o provocador de forma sutil e estratégica. Por exemplo, se alguém te diz algo como "Nossa, você é sempre tão devagar", você pode responder com um sorriso. "É porque eu gosto de saborear cada momento." Pronto, você respondeu sem se deixar afetar e ainda trouxe um humor leve à conversa. Quando você reage com inteligência, o provocador perde o controle da situação. A pessoa que provoca espera uma reação forte, quer te ver abalado. Mas quando sua resposta vem de um lugar de calma e reflexão, você mostra que está acima do ataque. Além disso, o humor inteligente pode desarmar completamente o agressor, fazendo com que ele perceba que suas provocações não têm o efeito esperado. Outra coisa importante é que responder com inteligência também te protege de entrar em discussões inúteis. Muitas vezes, uma reação emocional pode transformar uma pequena provocação em um grande conflito. Mas quando você responde de forma tranquila e inteligente, corta qualquer possibilidade de que a situação evolua para algo mais sério. Você não está entrando no jogo do outro, e isso preserva sua paz mental e emocional. Além disso, a inteligência em suas respostas constrói sua imagem de forma positiva. Quem responde de forma equilibrada e bem-humorada é visto como alguém confiante e seguro de si. Isso cria um respeito natural, porque as pessoas sabem que não é qualquer comentário que vai te tirar do sério. E essa reputação faz com que, no futuro, as provocações diminuam, pois os outros percebem que elas não funcionam com você. Essa abordagem reflete um dos princípios centrais da filosofia estoica: o poder de controlar suas reações. Não podemos controlar o que os outros dizem ou fazem, mas podemos escolher como vamos responder. E responder com inteligência, sem se deixar levar pelas emoções, é a prova de que você tem domínio sobre si mesmo. Como dizia Sêneca,
A maior força é a posse de si mesmo. E nada demonstra mais autocontrole do que uma resposta pensada, leve e cheia de humor. Número 10. Use uma metáfora engraçada para desviar o foco. Quando alguém tenta te atacar com uma crítica ou comentário maldoso, responder com uma metáfora inteligente e bem-humorada pode transformar a situação. Isso não só tira o poder da provocação, como também muda o clima, deixando a conversa mais leve e inofensiva. O provocador perde a força, porque você simplesmente desviou a energia negativa para algo que, no fundo, nem faz mais sentido discutir. Uma boa metáfora é capaz de criar um momento de descontração, porque ela brinca com a imaginação. Se alguém, por exemplo, faz um comentário provocativo como "Você sempre atrasa, né?", em vez de se justificar ou rebater, você pode dizer: "Sou como uma tartaruga em dia de sol, gosto de ir devagar e apreciar o caminho." Com uma resposta dessas, o foco sai da provocação e entra numa imagem engraçada, que deixa claro que você não está nem um pouco abalado. O interessante dessa técnica é que ela quebra o ciclo de tensão. A metáfora tira o peso da provocação porque, ao transformar o comentário em algo leve e divertido, você impede que a conversa se torne um confronto. O provocador acaba sem ter como continuar, porque sua resposta, além de inesperada, não é agressiva nem defensiva. Pelo contrário, ela mostra que você está acima da situação, lidando com humor e criatividade. Outra vantagem de usar uma metáfora engraçada é que ela faz as outras pessoas rirem também, não só você. Isso cria uma atmosfera mais descontraída ao redor. E o próprio provocador pode acabar percebendo que seu ataque não teve efeito e até se sentir um pouco deslocado. Quando todos ao seu redor percebem que você não se deixou abalar e ainda por cima fez uma piada inteligente, a situação rapidamente se dissolve. Além disso, usar esse tipo de resposta demonstra inteligência emocional. Você não está ignorando a provocação ou fingindo que ela não aconteceu, mas está escolhendo desviar o foco de uma forma criativa e bem-humorada. Isso exige autocontrole e confiança, já que você não se sente pressionado a reagir imediatamente ou com agressividade. A metáfora engraçada é uma forma de dar a volta por cima sem criar conflitos, preservando sua paz e bom humor. Essa técnica reflete um aspecto importante da filosofia estoica: a capacidade de controlar como reagimos às situações. Transformar uma provocação em algo leve, com uma metáfora inteligente, é um exemplo claro de como podemos escolher responder de forma positiva, em vez de nos deixarmos levar pela negatividade dos outros. Como dizia Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos delas. E usar o humor é uma das melhores interpretações que podemos dar a uma provocação. 11. Brinque com a situação e leve-a ao extremo. Essa técnica é poderosa para desarmar qualquer ataque. Quando você exagera o que o provocador disse de maneira leve e engraçada, deixa claro que não está levando aquilo a sério. Isso mostra que você está no controle da situação e, ao mesmo tempo, tira toda a força da provocação, transformando-a em algo cômico. A pessoa que te provocou acaba sem ter como continuar, porque você simplesmente pegou a provocação e a transformou em uma piada. Vamos imaginar que alguém te diz: "Nossa, você sempre exagera nas suas histórias." Em vez de se defender ou justificar, você pode responder algo como: "É verdade, uma vez eu disse que encontrei um dragão no quintal e ainda chamei ele para tomar café." Esse exagero brincalhão não só tira o peso da crítica, como também muda completamente o rumo da conversa. Ao levar a provocação ao extremo de uma forma divertida, você faz com que a situação se torne leve, quase absurda, e isso desarma qualquer intenção de te atacar. O interessante dessa abordagem é que ela quebra o ciclo de tensão de uma maneira inesperada. O provocador espera que você se sinta ofendido ou que tente rebater o comentário,
mas ao brincar com a situação e exagerá-la, você mostra que não está nem um pouco afetado. Essa reação, além de desarmar o ataque, muitas vezes faz a outra pessoa repensar o que disse, já que a provocação perde totalmente o sentido. Exagerar de forma humorística também mostra muita confiança. Você está demonstrando que está tão tranquilo com o que foi dito que pode transformar o ataque em uma piada. Isso cria uma imagem de alguém que não se deixa abalar facilmente e que tem total controle sobre suas reações. Esse tipo de postura não só ganha o respeito das pessoas ao seu redor, como também impede que futuras provocações tenham qualquer impacto sobre você. Além disso, levar a situação ao extremo com humor pode gerar risadas, tanto da parte de quem provocou quanto das pessoas ao redor. O ambiente fica mais leve e a provocação, que antes poderia ser um motivo de desconforto, vira um momento de descontração. Isso também cria uma barreira natural para futuras provocações, pois fica claro que você é alguém difícil de atingir e que sempre encontra uma forma divertida de lidar com qualquer comentário malicioso. Ao exagerar de forma humorística uma provocação, você mostra que tem o controle sobre como reage às situações e que não se deixa afetar por coisas pequenas. Como os estoicos ensinavam, o verdadeiro poder está em nossas reações, e brincar com uma situação de maneira exagerada e divertida é uma prova de que você escolhe manter sua tranquilidade e bom humor acima de tudo. 12. Responda com uma frase autoirônica. Responder com uma frase autoirônica é uma estratégia poderosa para desarmar provocações e mostrar que você é seguro de si. Quando você faz uma piada sobre si mesmo de forma leve, demonstra que está confortável com suas imperfeições e que não precisa se defender ou se justificar. A autoironia é uma forma de dizer, sim, eu conheço meus defeitos. E daí? Isso não só quebra o ciclo da provocação, como também coloca você no controle da situação de uma maneira leve e bem-humorada. Uma das grandes vantagens da autoironia é que ela mostra uma confiança tranquila. Se alguém, por exemplo, comenta, "Você é tão desorganizado", Zrenia, você pode responder com algo como, minha bagunça tem um sistema próprio que só eu entendo, às vezes nem eu." Esse tipo de resposta não apenas mostra que você não está abalado, mas também deixa claro que você consegue rir de si mesmo. Quem tenta te provocar espera uma reação defensiva, e quando você ri da situação, o provocador fica sem saber como continuar. A autoironia também cria um clima de descontração. Ao fazer uma piada sobre si, você tira o peso do ataque e transforma a situação em algo leve, muitas vezes gerando risadas ao redor. Isso não só desarma o provocador, mas também muda o tom da interação, que passa de uma tentativa de ataque para um momento de humor. E o melhor, você sai por cima, porque ao brincar consigo mesmo mostra que tem total controle da situação. Além disso, a autoironia impede que a provocação ganhe força. Quando alguém tenta te atingir e você responde de forma autoirônica, é como se você estivesse dizendo, "Isso que você falou não tem impacto, eu já conheço e aceito quem eu sou." Isso desarma qualquer tentativa de te desestabilizar, porque não há mais onde o provocador possa atacar. Se você já fez piada com a situação, não há o que a outra pessoa possa acrescentar que te afete. Essa abordagem também faz com que as pessoas ao seu redor te vejam como alguém seguro e bem-humorado. Quem consegue rir de si mesmo passa uma imagem de maturidade e equilíbrio. Afinal, todo mundo tem defeitos e falhas, mas poucos conseguem brincar com isso de forma leve. A autoironia é uma demonstração de que você não leva tudo tão a sério e que, no fundo, está em paz consigo mesmo. Isso gera respeito e admiração. Usar autoironia como resposta é uma maneira de mostrar que você controla suas emoções e não se deixa afetar por pequenas provocações. Como ensinava a filosofia estoica,
O verdadeiro poder está em como reagimos às situações, e a autoironia é uma prova clara de que você escolhe responder com leveza e humor, sem se deixar abalar. Afinal, se você consegue rir de si mesmo, ninguém mais pode te desestabilizar. 13. Finja que você concorda, mas com humor. Essa é uma técnica que pode desarmar completamente o provocador. Quando alguém faz um comentário maldoso ou crítico, a expectativa é que você se defenda ou contra-ataque. Mas, ao concordar de maneira exagerada e bem-humorada, você inverte o jogo. Isso mostra que a provocação não te afetou e ainda transforma o ataque em algo leve e até ridículo, sem qualquer peso emocional para você. Por exemplo, se alguém diz, "Você sempre chega atrasado", em vez de se justificar, você pode responder com algo como, "É verdade, acho que vou começar a aparecer no trabalho só na semana que vem, que tal?" Essa resposta tira a força da crítica, porque ao concordar de forma tão exagerada, você mostra que não está levando o comentário a sério. O provocador fica sem saída, porque percebe que a provocação simplesmente não teve efeito. O humor nessa técnica é o que faz toda a diferença. Ao exagerar na concordância, você transforma o que poderia ser uma situação tensa em algo engraçado e despretensioso. Isso quebra o clima de confronto e cria uma leveza que muitas vezes surpreende tanto o provocador quanto as pessoas ao redor. E o melhor de tudo, você continua no controle da situação, sem precisar reagir com raiva ou defensiva. Outra vantagem de concordar com o humor é que isso impede que o provocador continue atacando. Afinal, como continuar provocando alguém que não só concorda, mas também faz piada de si mesmo? Isso desarma completamente a outra pessoa que provavelmente não esperava essa atitude. Quando você responde de maneira bem-humorada, o provocador perde a motivação para continuar, porque fica claro que suas palavras não surtiram o efeito desejado. Essa estratégia também te protege emocionalmente. Ao concordar de forma exagerada, você mostra que está tão tranquilo com a situação que nem se preocupa em se defender. Isso demonstra uma confiança interna muito forte, porque você sabe que não precisa provar nada a ninguém. Quando você lida com provocações dessa forma, preserva sua paz interior e ainda consegue transformar momentos desagradáveis em oportunidades para rir. Concordar com humor também reflete uma grande habilidade de lidar com as adversidades da vida. Como diz a filosofia estoica, não podemos controlar o que os outros fazem ou dizem, mas podemos controlar como reagimos. Responder com leveza e exagero cômico é uma prova de que você escolhe não ser afetado por pequenos ataques. Isso é uma demonstração de força e inteligência emocional que poucas pessoas conseguem alcançar. 14. Faça uma piada sobre o ambiente ou a situação. Fazer uma piada sobre o ambiente ou a situação é uma técnica simples e eficaz para desviar o foco de uma provocação. Quando alguém tenta te atacar com um comentário maldoso, a reação esperada é que você se defenda ou rebata. Mas, ao mudar o foco para algo engraçado ao seu redor, você tira a força da provocação de maneira leve e descontraída. Isso mostra que você não está dando a menor importância para o ataque e prefere se divertir com o que está acontecendo no momento. Vamos imaginar que alguém faça um comentário provocativo, tipo, "Você realmente não sabe o que está fazendo, né?" Em vez de entrar no jogo da provocação, você pode olhar em volta e responder algo como, "É verdade, mas pelo menos a decoração desse lugar está ótima, né? Olha só essas cadeiras." Ao fazer isso, você desvia a atenção da provocação e joga o foco em algo completamente diferente, trazendo um ar de descontração para a situação. O humor leve e inesperado dessa técnica desarma o provocador. Quem te ataca espera que você se sinta desconfortável ou tente se justificar. Mas quando você faz uma piada sobre o ambiente, mostra que está tão relaxado que nem se incomodou com o comentário.
Isso muda completamente o tom da interação e tira o provocador do controle, já que o ataque simplesmente não foi levado a sério. Essa abordagem também cria um clima mais leve para todos ao redor. Ao focar em algo engraçado no ambiente, você traz o humor para a situação, o que pode até fazer as outras pessoas rirem junto. Isso gera um efeito interessante. O provocador não só perde o poder, como também percebe que o ataque dele foi insignificante diante do clima de descontração que você criou. Além disso, essa técnica te dá tempo para pensar. Ao fazer uma piada sobre o ambiente, você ganha alguns segundos para respirar e manter a calma, sem precisar reagir de forma imediata ou impulsiva. Isso te ajuda a não se deixar levar pela emoção do momento, mantendo o controle sobre como você quer conduzir a conversa. No fundo, essa pausa sutil é uma maneira inteligente de mostrar que você está completamente no comando da situação. Mudar o foco para algo engraçado ao redor demonstra uma habilidade importante, a capacidade de não levar tudo tão a sério. Nem tudo precisa ser motivo de tensão ou conflito. Ao escolher rir do que está ao seu redor, em vez de reagir à provocação, você não só mantém sua paz de espírito, como também mostra que é alguém que prefere ver o lado leve das coisas, deixando claro que nada pode te desestabilizar. Por fim, número 15. Reforce a positividade e quebre a tensão com humor. Sem dúvidas, essa é uma das maneiras mais eficazes de lidar com provocações. Quando alguém tenta te atacar, geralmente o objetivo é criar um clima de desconforto ou tensão. Mas, se você responde de forma positiva e com uma boa dose de humor, essa tensão desaparece. O provocador fica sem terreno, porque sua resposta transforma o ambiente, tirando o peso do ataque e trazendo leveza para a conversa. Imagine que alguém faz um comentário agressivo como: "Você nunca acerta nada, né?" Em vez de reagir com raiva ou tentar se defender, você pode responder com algo positivo e bem-humorado como: mas pelo menos estou sempre aprendendo algo novo." Com essa resposta, você não só evita o conflito, como também muda o tom da interação, mostrando que prefere focar no lado positivo da situação. E o melhor de tudo, o provocador perde a força, porque sua tentativa de te desestabilizar foi recebida com leveza. O humor aliado à positividade tem o poder de desarmar até as provocações mais pesadas. Isso porque ninguém espera que, diante de um ataque, você vá reagir de forma tão tranquila e otimista. Quando você escolhe responder com algo positivo, deixa claro que está em paz consigo mesmo e que não precisa entrar em uma disputa. O humor vem como um toque extra, mostrando que você tem confiança o suficiente para rir da situação e não se deixar abalar. Além disso, essa atitude também gera um efeito interessante nas pessoas ao redor. Ao responder de forma positiva e bem-humorada, você quebra o clima de tensão que a provocação poderia ter gerado. As pessoas que estão assistindo à conversa percebem que você é alguém que escolhe manter o ambiente leve, mesmo quando há tentativas de criar conflitos. Isso te coloca em uma posição de destaque, porque demonstra que você é capaz de lidar com situações difíceis de forma madura e tranquila. Outra vantagem de reforçar a positividade é que isso impede que o conflito cresça. Quando você devolve uma provocação com uma resposta bem-humorada, a outra pessoa fica sem muita opção para continuar atacando. Afinal, como provocar alguém que só responde com bom humor e otimismo? Isso fecha o ciclo da provocação de maneira pacífica, sem que você tenha que se desgastar emocionalmente. No final das contas, essa abordagem mostra uma grande força interior. Ao escolher manter a positividade e o humor, você está mostrando que tem controle sobre suas emoções e que não será abalado por comentários maldosos. Como dizia Sêneca, a verdadeira grandeza está em ser capaz de lidar com pequenas ofensas sem se deixar abater. E nada demonstra isso melhor do que responder a uma provocação com leveza, bom humor e uma visão otimista.
Manter a serenidade em todas as situações é uma das maiores demonstrações de força que podemos ter. Ofensas, críticas ou provocações só têm o poder de nos afetar se permitirmos. Quando escolhemos não reagir com raiva ou impulsividade, estamos mostrando que somos donos de nós mesmos, que controlamos nossas emoções e não nos deixamos ser controlados pelos outros. A verdadeira liberdade está em saber que podemos manter nossa paz interior, independente do que acontece ao nosso redor. O estoicismo nos oferece ferramentas práticas para alcançar essa serenidade. Ao nos ensinar a focar apenas no que podemos controlar, nossas reações, pensamentos e atitudes, essa filosofia nos dá o poder de não sermos abalados por fatores externos. Não podemos controlar o que os outros fazem ou dizem, mas podemos sempre controlar como escolhemos reagir. Essa é a chave para uma vida mais equilibrada, onde a paz interior não depende das circunstâncias, mas da nossa capacidade de manter o autocontrole. Buscar autoconhecimento e trabalhar continuamente no nosso autocontrole e inteligência emocional é um caminho para uma vida mais plena e consciente. Quanto mais entendemos a nós mesmos e nossas emoções, mais preparados estamos para lidar com as adversidades. A serenidade não é algo que conquistamos de uma vez por todas, mas algo que cultivamos diariamente. E ao escolhermos a calma e a sabedoria nas nossas respostas, estamos não só fortalecendo nossa paz interior, mas também melhorando nossa qualidade de vida e nossas relações. Bom, agora que discutimos várias técnicas para lidar com provocações e manter a serenidade, convido você a aplicar uma delas no seu dia a dia. Seja respondendo com humor, usando uma metáfora leve ou até fazendo uma piada sobre a situação, escolha uma abordagem que ressoe com você e veja como isso pode mudar a forma como você lida com situações difíceis. Experimente e observe como o controle emocional pode transformar sua reação diante de provocações. Gostaria de ouvir sobre suas experiências. Compartilhe nos comentários como você já lidou com uma provocação ou uma situação em que gostaria de saber qual técnica aplicar. Sua história pode inspirar outras pessoas que estão passando por desafios semelhantes. Se você curtiu o conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais vídeos sobre desenvolvimento pessoal e sabedoria estoica. Aproveite também para assistir agora mesmo o vídeo que está aparecendo na sua tela. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que possa se beneficiar dessas técnicas e viver com mais calma e autocontrole. Vamos juntos nessa jornada de crescimento. Até a próxima. Fique com o Criador.